Oi, pessoal! Na aula de hoje vamos falar sobre representação gráfica, ou seja, os gráficos. Então, eu coloquei aqui para vocês alguns gráficos para vocês observarem. Então, nós temos um gráfico aqui que fala sobre se o computador torna o mundo mais complicado. Então, algumas pessoas responderam não, está em azul. Sim, está em vermelho. E não sabe, está em amarelinho. Então, nós temos aqui um gráfico circular. Aqui é um outro gráfico que fala sobre a criminalidade na cidade de Nova York, tá? Então, aqui nós temos umas linhas e aqui a quantidade de crimes registrados. E cada cor representa um tipo de crime, né? Então, nós temos furto, roubos, estupros, roubos de carro, assaltos, assassinatos. E aqui embaixo nós temos por ano, em 1975. Então, tá tudo descrito aqui. Aí nós temos um outro tipo de gráfico, que é o gráfico da velocidade das vendas. Então, embaixo nós temos os meses e aqui nós temos a velocidade. Embaixo nós temos um outro tipo de gráfico, um gráfico bonitinho, né? Que fala sobre a economia. Então, aqui está falando sobre a inflação, que a inflação vai diminuindo. Então, a inflação despenca, tá? Um outro tipo de gráfico. Então, as pessoas que fazem gráfico, elas tentam fazer um gráfico atrativo para que os leitores consigam interpretar de maneira mais rápida o gráfico. Então, eu vou ler rapidamente isso aqui. Os gráficos constituem poderoso instrumento de análise e interpretação de um conjunto de dados. Então, esses são os dados e o gráfico aqui, né? Os gráficos, né? Aparecem nos mais variados veículos de comunicação, como pesquisas de opinião pública, pesquisas eleitorais, economia, agricultura, saúde, são apenas alguns... De onde que surgiu isso aqui? Alguns exemplos de assuntos em que as representações gráficas assumem um papel fundamental para explicar o comportamento do objeto de estudo. Os mais poderosos recursos fornecidos pelos gráficos são a facilidade e a rapidez na absorção e interpretação dos resultados por parte do leitor. Então, nós vamos estudar 3 tipos de gráficos, tá? Os gráficos de setores, que são os gráficos circulares, e eles são chamados ou conhecidos por gráficos de pizza. É esse tipo de gráfico aqui, ó, esse gráfico aqui. Vamos falar também de gráfico de barras, que são os gráficos formados por barras verticais ou horizontais, que estão dispostas nos eixos X ou eixo Y. É esse tipo de gráfico aqui, ó, esse tipo de gráfico, tá? Aqui também é gráfico de barras. Histogramas também são gráficos de barras, porém, os dados que a gente vai trabalhar são agrupados em classes de intervalos reais. Então, espera só um pouquinho, tá? Fiz uma besteira aqui. Então, observa essa tabela que relaciona o tipo de transporte utilizado por 240 pessoas de uma metrópole nacional. Então, se alguém faz uma pesquisa e apresenta a tabela desse jeito, é uma tabela assim que você tem que olhar e tal, interpretar, não é muito atrativo. Então, as pessoas não estão nem aí para olhar isso aqui, tá? Então, existe uma outra forma de apresentar esse resultado. E a outra forma é por meio de gráfico. Eu vou usar agora um gráfico circular, ou gráfico de pizza. Aqui, cara, é muito legal aqui no Word, a gente pode vir aqui, ó, e mandar inserir gráfico. E aqui a gente tem, ó, escolhe o tipo de gráfico que a gente quer. Tem vários. Eu vou escolher o gráfico de pizza. Então, ele vai ter esse formato aqui, tá? Então, eu vou colocar, dar um OK, e observa que ele já aparece aqui. Só que ele aparece com um exemplo aqui também, para mim, de vendas, de trimestres e uns valores. Então, o que a gente faz? Aqui onde tem vendas, eu vou colocar um nome.
Aquele gráfico que eu tô falando é sobre esqueci de falar para vocês, ó. Mas é sobre transportes. É sobre transportes, tá? E aí, essa minha tabela... Ah, nem era isso que eu queria. Gente, a tabela sumiu. O que eu faço agora? Volta, vamos ver se ela volta. Vou ter que inserir de novo. Bom, mas é uma tabela que relaciona o transporte, né? Então, tem transporte, as pessoas podem usar metrô, ônibus, trem particular. Aqui eu já fiz o cálculo, tá? A frequência absoluta, a frequência relativa e a porcentagem. Bom, quando a gente vai usar, então, o gráfico, eu vou inserir aqui de novo o gráfico de pizza. Dá um OK. Aí, nessa tabelinha onde tem vendas, eu vou colocar o título do meu gráfico, transportes. Aqui, eu vou usar quais são os transportes que está sendo utilizado. Então, os transportes são esses aqui. Eu vou copiar, Ctrl C, e vou colar aqui só nessa primeira coluna. Então, já mudou, tá vendo? Apareceram todos os transportes. E eu quero que o meu gráfico apareça em porcentagem. Então, eu copio também as 4 primeiras linhas e colo aqui. Quando a gente faz isso, observe o que já apareceu lá no meu gráfico. Ai, droga. Não pode tocar nela, que saco. Tá vendo? Ó, já apareceu transportes, que é o título do meu gráfico. E aqui embaixo, ó, metrô, ônibus, trem e particular. Tô achando isso aqui muito pequenininho, deixa eu aumentar a letra, porque senão vocês não vão conseguir ler. O metrô tá em azul, o ônibus em laranjada, o trem em cinza e o particular tá em amarelo. Vocês observam que na hora que eu passo o mouse aqui, já aparece, ó, transporte 16, transporte particular, né? Particular tem 16,67%, que eles arredondam para 17%, tá? Quando eu passo aqui no trem, já aparece 12,5%. Quando eu passo no ônibus, 33,33%. Quando eu passo no metrô, 37,50%. Então, esses valores que aparecem aqui são exatamente estes aqui, tá? Aí, eu quero que apareça isso. Então, o que eu vou fazer? Eu clico e mando adicionar rótulos de dados. E ele aparece aqui, tá vendo, ó? As porcentagens em cada setor. Então, isso é conhecido por gráfico de setor, porque setor é um pedaço da circunferência. Então, é como se fosse, se você pegasse uma pizza redonda e dividisse em fatias. E cada fatia de tamanhos variados é chamada de setor, ok? Bom, e aí a pergunta é, como é que eu vou descobrir o tamanho de cada pedaço? Então, o tamanho de cada pedaço, você vai descobrir fazendo um cálculo, e esse cálculo é feito por uma regra de 3. Então, a regra de 3 a gente coloca assim, 100%... Ah, não, eu vou fazer a lápis. Então, vamos lá. 100%... 100. Não, caramba. 100% corresponde ao círculo inteiro, que é 360 graus. No caso do metrô, nós temos 37,5%. Então, 37,5% vai corresponder a x. Então, a gente vai fazer o quê? Nós vamos ter que montar uma proporção, assim, 100 está para 37,5, assim como 360 está para x. Multiplica cruzado, eu vou fazer um pouco mais rápido, vai ficar 37,5 vezes 360, dividido por 100.
E aí você faz a divisão. Como eu estou com preguiça de fazer a divisão na mão, a multiplicação e divisão na mão, eu vou pegar uma calculadora para me ajudar aqui, tá? Então, eu vou fazer o cálculo de 37,5 vezes 360 igual 37, não, é 37,5. Errei. Então, 37,5 vezes 360 igual, dividido por 100, igual. Então, esse x do metrô vai corresponder a 135 graus, tá? Vou mostrar aqui. 135 graus, que foi o que eu achei, ó. E aqui, você vai fazer a mesma coisa com cada um deles, tá? O mesmo cálculo que eu fiz aqui, você vai fazer aqui. Então, ônibus, 100%, deixa eu colocar de outro jeito. Posso colocar assim, ó. Porcentagem e ângulo. Então, 100% corresponde a 360 graus, né? O ônibus é 33,33. Então, 33,33% corresponde a x. Multiplica cruzado. Então, multiplica esse vezes esse e divide por 100. Então, 33 vezes 33 vezes 360 dividido por 100. Aí, você vai fazer o cálculo e vai achar, tá? E daí, então, você vai fazer o cálculo para cada um e vai achar exatamente o ângulo correspondente a cada setor, né? E como é que você vai fazer isso depois? Bom, depois você vai ter que usar aquele instrumento chamado de transferidor, né? E no transferidor tem as marcações dos ângulos. Aqui é 0 grau, aqui é 90 graus e vai aumentando até chegar em 180 graus. Então, você pega esse transferidor e coloca uma linha, e essa linha daqui você coincide com esse ponto, e essa linha você coincide com essa daqui, né? E aí, no transferidor, você vai procurar onde que vai estar o 135 graus. Então, o 135 graus vai estar mais ou menos por aqui, né? Então, você vai desenhar um ângulo que vai passar por lá. Então, este é um ângulo de 135 graus. Aí, você vai fazer todos os ângulos e depois junta tudo e você vai ter a circunferência. Não ficou bonitinho não, tá? Mas é assim que você vai fazer. Então, o primeiro ângulo você constrói a partir dessa linha, o segundo ângulo você constrói a partir dessa linha, então você vai colocar outro ângulozinho. O terceiro você constrói a partir dessa linha e assim por diante, até formar tudo que dá 360 graus, tá? A soma de todos esses ângulos vai dar 360 graus. Ok? Bom, era isso. Na próxima aula, a gente fala sobre o gráfico de barras.